Oi, gente. Boa noite de novo. Estamos aqui de volta. Agora sim, vamos dar início. Vamos dar início agora à nossa live de hoje com o Dr. Rodrigo Borg. Só aguardando ele entrar aqui, já notifiquei ele também. Vamos começar a nossa live. Vou chamar finalmente o Dr. Rodrigo para participar aqui com a gente. Olá. Boa noite, doutor. Olá, tudo bem? Desculpa, eu estava aqui esperando, Tudo apareceu ao vivo seu, só que não estava aparecendo. Aí, por isso que eu não entrei, eu tava olhando, desde 7 horas ali olhando, vendo se tinha acontecido alguma coisa. Tudo bem? Desculpe. Obrigada por aceitar. Imagina, obrigada por aceitar o convite desse projeto que o senhor sabe o quanto é importante para mim, né? Uhum. Então, eu tinha avisado para o pessoal que eu ia deixar o senhor se apresentar, porque se for para eu falar, eu sou suspeita, né? De quanto eu estou há tanto tempo, né, em consultas com o senhor, então vou deixar a apresentação aberta para o senhor fazer. Tá bom. Primeiro agradecer pelo convite. Como a gente conversou outro dia, eu sei da importância para você e aí isso faz minha presença aqui ser mais prazerosa. Eu não vou ficar fazendo aqui uma longa descrição de currículo, não é por isso, acho que para a gente não perder tempo, né, a gente tem um limite, mas basicamente, assim, hoje eu atuo em duas áreas, né? Eu atuo na prática clínica, no atendimento ambulatorial, em psiquiatria, e eu também sou docente do Instituto Brasileiro de Farmacologia Clínica. Minha área de preferência de estudo é psicofarmacologia, né? E eu também sou consultor e palestrante de algumas das indústrias farmacêuticas. Na verdade, eu acho que já fiz trabalho para todas as indústrias, né? Então isso me torna isento, de certa maneira. E basicamente hoje é a minha praia, né? Em relação aos meus temas de preferência, minha grande paixão na prática clínica é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos, que não é o nosso tema aqui, mas um diagnóstico diferencial importante no TDAH em adultos. Às vezes vêm juntos, muitos sintomas se compõem, então, de certa maneira, desse transtorno complexo, rico, altamente incapacitante, e, e quero tentar compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui, beleza? E fico aberto Legal. às perguntas, Não, com tranquilo? certeza. Eu preparei uma listinha de perguntas aqui para a gente não fugir tanto do tema também, né? Que eu acho Hum? que não a principal pergunta, mas desmistificar um pouco do que é o transtorno borderline e se ele tem cura. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao transtorno de borderline, né, para a gente não complexificar demais e não ficar chato, é que a gente está falando de um transtorno de personalidade, né? Então, isso talvez seja o ponto mais importante, o que é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é algo que é pervasivo, ou seja, ele persiste e ele não muda de acordo com o ambiente. Então, o comportamento de um paciente borderline vai ser persistente no tempo, vai acontecer na maior parte do tempo e não vai se modificar com o ambiente, ou seja, ele não vai ter dificuldades de se relacionar, por exemplo, só no ambiente social, com o namorado. Vai ter essas dificuldades de relação em quase todos os ambientes, né?
E ele traz prejuízo em todos os ambientes. A outra parte é que ele é inflexível, ou seja, na verdade, ele acaba não modificando o padrão de acordo com o ambiente. A gente costuma adequar, né? A gente costuma ter uma adequação social para cada ambiente. E no paciente com transtorno de personalidade, essa alteração de comportamento vai ser inflexível, vai continuar sem se modificar em cada ambiente. Então, acho que esses são aspectos importantes. Um outro ponto importante é que todo transtorno de personalidade compromete a capacidade do indivíduo se inserir adequadamente no âmbito social. Né? Assim, porque eu vou ter mais problemas de relacionamento, eu vou ter mais dificuldades em vários aspectos do âmbito social. E aí isso é a característica de todos os transtornos de personalidade. Né? Então, o transtorno de personalidade narcísico, o transtorno de personalidade dependente, esquizoide e o borderline. O borderline tem características importantes, a gente pode traçar assim 3 grandes grupos de sintomas, né? Vamos dizer assim, vamos ter um grupo de sintomas relacionados à perturbação na capacidade desse indivíduo se relacionar. E aí, dentro dessa gama de sintomas, a gente vai ter indivíduos que são extremamente sensíveis e disfóricos à rejeição. A gente vai ter pacientes com prejuízos importantes na autoimagem e na autoestima. E a gente vai ter pacientes com relações extremamente instáveis. Né? Assim, uma definição muito interessante é muitas vezes esses pacientes têm relacionamentos afetivos muito extremos, né? Eles se vinculam com uma facilidade muito grande e tal. Quando esse vínculo está lá estável, eles sentem muito vazios, cronicamente insatisfeitos. E aí, quando há uma ruptura ou uma ameaça de ruptura, você vai ter um paciente que vai se portar de uma maneira mais imatura, instável, tentando se livrar de qualquer maneira desse abandono. Então, talvez você vai ter esse grande grupo de impacto nas relações sociais, você vai ter um grupo mais de inabilidade comportamental, e aí eu acho que a impulsividade talvez seja a maior marca desse grupo de sintomas. Então, a gente tem um paciente mais impulsivo e talvez nesse grupo entre as autolesões, a automutilação, né? Talvez entre nesse grupo de distúrbio de um comportamento mais geral. E aí você vai ter um comportamento de distúrbio afetivo, né? Ou seja, você vai ter pacientes com uma instabilidade emocional, que é outro nome do transtorno muito grande, com mudanças muito frequentes de humor, não dependentes necessariamente do ambiente, mas muitas vezes muito relacionadas ao quanto eles estão sensíveis ao abandono, rejeição, o quanto eles tendem a fazer qualquer coisa para evitar esse abandono ou rejeição, né? E você vai ter uma certa desregulação emocional, uma tendência a comportamentos emotivos muito extremos, com uma percepção interna de que aquele comportamento afetivo não é tão extremo assim, né? Então aí você vai ter a raiva, talvez como a maior marca, ou a agressividade emocional como uma marca, mas muitas vezes sem o paciente conseguir realmente dimensionar que ele está se portando daquela forma. Né? Assim, é muito comum esses pacientes terem o que a gente chama de dificuldade de interocepção, né? Eles conseguirem perceber internamente o tamanho e a dimensão do sentimento que eles colocam para fora. Talvez esse âmbito seja o mais importante, porque é onde mais se confunde o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline com aspectos relacionados ao déficit de atenção e hiperatividade, né? Pacientes com déficit de atenção e hiperatividade têm impulsividade, têm essa desregulação emocional, tem muitas explosões quando eram menores e explodem ainda, muitas vezes até hoje. Se confunde muito com o transtorno afetivo bipolar, né? Então essas mudanças frequentes de humor, né? Pacientes com ciclagem rápida de humor no transtorno bipolar, muitas vezes são confundidos. Existem teorias importantes até de que, na verdade, talvez o transtorno de personalidade borderline fosse um transtorno do espectro bipolar, mas é uma questão complexa que eu acho que no futuro da psiquiatria vai ser muito mais resolvido pelo abandono desses nomes diagnósticos e por relevância de que domínio ou que comprometimento o indivíduo tem. Até porque muitas vezes, por exemplo, essas dificuldades, essa instabilidade emocional, essa desregulação emocional, essa impulsividade, ela é compartilhada independente do diagnóstico.
A impulsividade num paciente bipolar, num dependente químico, num paciente borderline, afeta circuitos, sistemas semelhantes, né, no cérebro ou no eixo hormonal. Então, muito provavelmente no futuro, o que a gente vai estar te dizendo é assim: não, você tem um comprometimento, ou como eu defini aqui, né, um distúrbio na capacidade de se relacionar, um distúrbio na capacidade de regular o seu impulso e um certo abandono desses nomes, porque eles são muito importantes para a gente seguir, é importante para se comunicar, mas eles têm grandes limitações. Muitas vezes, quando você, como médico, trata e se apega a esses nomes, tem vezes que você vai gerar situações confusas. Né? Como paciente, por exemplo, você passar comigo e eu defino um diagnóstico de borderline, você passar por um outro colega excelente tecnicamente e tal, e ele falar: não, você tem um transtorno de personalidade, tem um transtorno afetivo bipolar, ou tem TDAH. Isso acontece com muita frequência. A gente tem alguns macetes para diferenciar um do outro, mas nem sempre é muito fácil. Até porque nosso cérebro e os nossos sistemas, né, as doenças psiquiátricas, elas são doenças sistêmicas, elas comprometem todo o nosso corpo, e vários sistemas, vamos dizer assim, da cabeça para baixo, eles estão envolvidos na doença também, né? Então, eles são compartilhados, como eu disse, e muitas vezes o limite que esses nomes dão, eles não são respeitados por esses sistemas. Então é muito relevante que assim, a gente tem alguma capacidade de diferenciar, mas tem vezes que o paciente tem os dois. Tem vezes que o paciente tem os três. Né? Eu já atendi paciente que tem TDAH, transtorno de personalidade borderline, e tem uma depressão do espectro bipolar, por exemplo. Isso não é incomum. Lógico que isso é relevante pela forma como você trata, a ordem que você inicia os tratamentos, né? Então não é que não há nenhuma importância nisso, há, né? Se a gente não estabelecer esses nomes, há uma importância grande, mas também precisa se respeitar as limitações, exatamente para não gerar insegurança nos pacientes, né? É muito comum isso, né? O paciente vem: não, doutor, eu passei com você, eu quis uma segunda opinião, o médico disse lá que eu tenho essa coisa, você me diz que eu tenho a outra. E tem vezes que tem que falar para o paciente: olha, tudo bem, não importa, né? Você vai ter que se apegar à confiança e o vínculo que você tem com aquele profissional e confiar nele o seu tratamento, né? Independente Já desses aconteceu nomes. comigo, desculpa interromper, mas já aconteceu comigo Na, inúmeras vezes de eu perguntar, sim, inclusive, qual é o meu diagnóstico? Porque muitas vezes, até em crises, a gente se fecha numa bolha e usa isso de muleta, inclusive. Não, eu sou aquele diagnóstico, aquilo me define. Então, isso acaba sendo prejudicial até para a gente que é paciente. E não se sim. definir, talvez, nesse diagnóstico, acho que é a melhor realmente opção. Aí não é E aquilo que por que você é aquilo que você tem. exatamente, né? Não tomar isso como muleta, porque eu acho que os transtornos, principalmente o borderline, acaba, quando a gente está em crise, a gente acaba se vitimizando muito sem perceber, né? Então eu acho que a gente se prender ao diagnóstico acaba sendo prejudicial para a gente mesmo, né? Sim. Então, esse transtorno, na verdade, ele acomete mais pessoas do gênero feminino, né? E tem um porquê, a gente já conversou sobre isso. Uma vez eu achei extremamente interessante a sua explicação sobre isso. É. Na verdade, assim, isso é uma constante na psiquiatria, né? Assim, a prevalência, a incidência dos transtornos mentais diferem, no homem e na mulher, e isso não tem a ver só com o transtorno borderline, né? Assim, algumas doenças são mais prevalentes no homem, outras mais nas mulheres. A explicação para isso é extremamente complexa, né? Então vai passar desde aspectos biológicos, diferenças hormonais, e assim, isso é tão interessante que não se limita muitas vezes nem só à prevalência de um transtorno, ele acomete mais homens, mas isso influencia muitas vezes a apresentação do transtorno, ela pode ser diferente algumas vezes em homens e mulheres, é a resposta ao tratamento, né? A biologia, a gente é uma espécie animal como qualquer outra, e a biologia entre os gêneros, querendo ou não, é distinta, né? A gente cumpre funções distintas dentro da espécie, né? Independente das questões socioculturais envolvidas nisso, mas também existem aspectos socioculturais que envolvem o fato de um diagnóstico ser mais prevalente ou não. Talvez até começar por ele seja interessante, né? Ou seja, assim, numa sociedade teoricamente mais machista, o homem tem que ser mais forte, então ele teoricamente busca menos ajuda, então é natural que a população
de um psiquiatra seja muito mais composta por mulheres do que por homens, eles demoram mais a buscar ajuda, né? Alguns comportamentos, por exemplo, do borderline, numa sociedade como a nossa, ela é mais adequada para o homem. Então, a agressividade, por exemplo, no homem, vai gerar menos suspeito, o impacto daquilo ser um transtorno vai ser mais adequado, supostamente, do que para uma mulher. Isso influencia também nessas ordens, né? Uma questão importante, que talvez eu acho que você está mencionando, seja uma questão evolutiva, né? A mulher, né, dentro da espécie, ela tende, porque como ela vai ser mãe, ela tem que cuidar do bebê, ela tem que ter o vínculo, ela tende o que a gente chama de comportamentos mais internalizantes. E é sempre muito mais frequente na mulher as doenças mais internalizantes, ou seja, aquela que ela sente subjetivamente. Então, as depressões, as ansiedades, né? E existe, supostamente, uma prevalência das doenças externalizantes no homem, né? Ou seja, as doenças mais marcadas por impulsividade, irritabilidade, as dependências, talvez elas sejam mais frequentes no homem, né? Existem questões cromossômicas nisso, genéticas, mas talvez uma das explicações mais interessantes e evolutiva é porque a mulher tinha essa função de procriar e ela precisava cuidar do bebê necessariamente por um tempo, e essa probabilidade dela se fechar e fazer vínculo é importante para a sobrevivência do bebê, principalmente nos primeiros momentos de vida. Então não é muito comum a mulher ter comportamentos mais externalizantes, né? Tanto que ela tem até menos testosterona. O homem tinha uma função nessa sociedade, na espécie, de caçar, de coletar, então ele tinha que se expor a um risco necessariamente maior, né? Então ele já tende a comportamentos mais externalizantes. Ele precisava se defender de outras tribos, ele precisava fazer algumas outras funções que não por uma questão sociocultural, mas por uma questão meramente biológica, havia essa divisão, quase naturalmente. E quando a mulher tem um transtorno mais externalizante, né, como esse, tá, ela tende, teoricamente, a perceber isso como mais disfuncional. A disfunção fica mais clara e os quadros vão ser mais graves, porque, teoricamente, isso não está tão adequado à biologia dela em diversos aspectos, né? Tem muitos dados que sugerem que existam alterações de testosterona em pacientes com transtorno de personalidade borderline, está mais associado ao ovário policístico, por exemplo, que é uma coisa que aumenta a testosterona, e a testosterona na mulher, em excesso, ela tende a gerar comportamentos mais agressivos, OX, dificuldade de relacionamento e tal, porque essa função é meio essencial no homem, pensando, tá, num tempo em que a gente era homem das cavernas e porque possivelmente ainda é um período para o qual o nosso corpo está adaptado, né? E aí o que acontecia muitas vezes com a mulher, e assim, o transtorno de personalidade borderline, eu acho que a pergunta não estava, né, na nossa lista de perguntas anteriores, mas assim, ele está muito associado à presença do estresse precoce, né? Talvez os abusos, as situações de violência, que culturalmente a mulher está mais exposta e, consequentemente, é um fator ambiental de risco muito maior para a mulher do que para o homem, apesar de saber que o homem é abusado e tal, mas a mulher é mais vulnerável numa sociedade como a nossa, que se coloca desse jeito. E a gente acredita, por exemplo, numa teoria evolutiva que a gente chama de adoção de estratégias de vida, em que quando uma criança, né, e a função da evolução sempre foi que a gente procriasse, né, a gente tem que passar os nossos genes para frente. Ela não é feita para a gente ser feliz, ela é feita para que a gente transmita os nossos genes. Essa é a função da evolução, gostando ou não gostando, é essa. Então, o que se supunha, muitas vezes, é que algumas pessoas eram expostas a um estresse muito precoce, e isso fazia com que ela adotasse estratégias de vida mais rápida. Então, é como se ela entendesse que o risco dela morrer cedo, porque ela foi exposta a um ambiente aversivo, é muito alto. Então, ela começa a tentar acumular o máximo de energia do ambiente. Então, ela começa a ser mais impulsiva, ela começa a se jogar mais nesse mundo, porque é uma chance, já que ela corre risco mesmo dela acumular energia, crescer, porque ela vai atingir uma capacidade reprodutiva mais precoce. E ao atingir a capacidade de procriar, né? Eu atingir isso, ela vai passar o gene mais rápido. E se eu estou
vivendo num ambiente em que vai me matar cedo. Quanto mais rápido eu procriar, mais rápido eu passo esse gene para frente. Então, por exemplo, existe uma teoria, e não está só relacionada ao transtorno de personalidade borderline, mas que esses transtornos mais impulsivos, né, possam ter a ver, na verdade, com a adoção de uma estratégia de vida mais rápida. Né? E, volto a dizer, querendo ou não, a gente é uma espécie. Né? Então, tem uma frase célebre de um antropólogo, se eu não estou enganado, falando de bobagem russa, eu não vou ousar aqui falar o nome dele, mas ele diz que assim, nada na biologia se explica a não ser à luz da evolução. Né? Então, assim, a evolução da nossa espécie explica muitos dos nossos comportamentos, das nossas doenças. Lógico que a explicação não está aí, não cabe aqui a gente conseguir discutir todos os aspectos e substratos que implicariam nisso, mas talvez essa seja uma explicação interessante, que pode ajudar a gente a entender alguns comportamentos. Uhum. Na verdade, uma pergunta que eu gostaria de fazer é que se há necessidade num transtorno borderline usar a tríade antidepressivo, antipsicótico e estabilizador de humor. Porque eu sei que há necessidade de fazer um tratamento medicamentoso e terapêutico para ter uma estabilidade, chegar numa estabilidade, porque não há uma cura de um transtorno. Mas tem necessidade de ter essa tríade? Não, não necessariamente. Assim. As evidências elas acabam sugerindo que os antipsicóticos e os estabilizadores de humor, pela sua capacidade de controlar impulso e pela capacidade de atuar em certo nível sobre essa desregulação emocional, eles mostram uma evidência de eficácia no tratamento de pessoas com transtorno de personalidade borderline maior. Mas aí a gente precisa transportar isso para uma outra situação, que é o que a gente conversava um pouquinho. A ciência hoje ela se produz assim, né? Então eu preciso avaliar um fármaco e não necessariamente para aquilo que ele faz. Então, por exemplo, os estabilizadores de humor, em sua maioria, são remédios para convulsão, né? Ácido valproico, carbamazepina, topiramato, lamotrigina, tirando o lítio, que não é um anticonvulsivante, a maioria deles são. Só que eu preciso testar a hipótese se ele funciona para determinado transtorno. E é assim que a ciência hoje funciona. Ela vai avaliar para aquele transtorno. Mas, como eu disse, muitas vezes o transtorno de personalidade borderline pode ser muito diferente de um indivíduo para o outro. O grupo de sintomas que o acomete é muito diferente. Se o grupo de sintomas que o acomete é muito diferente, isso dá para entender que a biologia por baixo desses sintomas, né, ou por trás desses sintomas, é diferente. Então, por exemplo, a questão do paciente ter uma sensibilidade disfórica à rejeição, né? Ou seja, doer mais para ele a rejeição do que já normalmente dói, não tem a ver com nenhum componente sobre o qual o estabilizador de humor atua. Né? Se esse é o sintoma mais proeminente, você vai tentar atuar aí. Então, assim, a gente diz que na psiquiatria, esses nomes, antidepressivo, antipsicóticos, eles não importam tanto. Muitas vezes, quando a gente escolhe um fármaco, a gente não escolhe necessariamente pelo diagnóstico, mas sobre aquilo que a gente está vendo. Então, assim, por exemplo, curiosamente, existem alguns antidepressivos que podem atuar sobre essa questão do paciente sentir muita dor quando é rejeitado. Né? Mas também tem uma medicação que a gente usa para abuso de álcool e que aparentemente atua sobre esse sistema. Só que isso não é simples de estudar, então a gente continua estudando ainda dessa forma. Então eu vou avaliar um estabilizador de humor em borderline. Então isso vai acabar gerando os dados científicos nisso. É muito mais difícil você estudar. Não, eu quero avaliar a sensibilidade dolorosa à rejeição, o que a gente chama de sensibilidade disfórica à rejeição. Então eu vou tentar estudar um remédio que atue só aqui. A ciência, e ela tem que fazer isso, ela tem as suas limitações de como você cria um estudo. Né? Exatamente para você não enviesar, para você não aprovar um remédio que funcionou como placebo. Você tem que ter esses cuidados, só que esses cuidados limitam. Né? Muitas medicações foram consideradas ineficazes porque foram testadas errado. Tá? Existe uma medicação que estava em fase 3, eu não sei o atual estado dela, que era uma medicação para tratar autismo, né, e para tratar as disfunções de cognição social do autista, que em algumas coisas pode se assemelhar ao borderline, por exemplo, poderia ser usado, mas se você testa pensando no autismo, o autismo tem uma complexidade gigantesca.
Se você tem um paciente autista onde o prejuízo de cognição social é o menor e você escolheu aquele grupo para estudar, aquele remédio não vai diferenciar do placebo. Se ele não diferenciou do placebo, ele não atende os critérios para ser aprovado. E aí você diz que um remédio não funcionou, quando talvez ele funcionasse pra caramba se você escolhesse o grupo certo de sintomas e não necessariamente o grupo certo de doenças. Uhum. Tem dois assuntos assim que eu acho até um pouco polêmicos, que é a mistura de álcool, né, com a medicação. Eu sei que a medicação potencializa o álcool e também a cannabis, a maconha, não o canabidiol, a maconha para essas pessoas que têm o transtorno, que na verdade quando está em crise já são bem depressivas. Como que funciona isso no organismo? A colocação que eu sempre faço, até porque assim, esse tema eu acho que ele não é só um tema que gera esse tipo de dúvida, né? É um tema que gera conflito, a família, todas essas coisas. E aí existe uma questão sociocultural um pouco da hipocrisia, né? Porque assim, muitas vezes, principalmente em relação ao álcool, né, existe toda uma preocupação da relação entre o álcool com o remédio, mas se abandona o tamanho do prejuízo do álcool. Então, eu te diria que nessas situações, independente da relação dessas duas drogas, né, com o remédio, principalmente que são duas drogas extremamente lesivas para o cérebro. Ou seja, são duas drogas que vão contribuir com a piora da fisiopatologia ou das características da doença do indivíduo. Então, o que eu aponto muitas vezes, né? O álcool, a maconha vai ser, por exemplo, igual ao açúcar para um diabético. Não vai ajudar em absolutamente nada. Por serem psicotrópicos, né, tanto o remédio, e aí vamos guardar uma coisa, porque como a gente fala medicamento, a gente usa, você usando muito o termo medicamento, né, então eu vou falar que os dois são psicotrópicos, isso não quer dizer que o medicamento é droga, que também é uma outra leitura equivocada que as pessoas têm ali, né? Mas assim, ambos são substâncias que atuam sobre o mesmo órgão. Muitos receptores onde a cannabis atua, ou onde o álcool atua, são compartilhados com outro fármaco. Então, a interação entre eles, ela pode aumentar o efeito colateral de um dos dois. Então, você pode aumentar o efeito colateral do antidepressivo se for no início do antidepressivo, do antipsicótico, né? Você pode aumentar o efeito tóxico do álcool. Você pode ter mais ressaca, você pode ter mais impacto. Por exemplo, você pode nunca ter tido um comportamento agressivo sob o uso do álcool, mas a associação dos dois isso aconteceria. É lógico, você tem que tentar dialogar isso com o paciente, porque tem coisas, principalmente o álcool, aí está falando de uma droga lícita, né? Faz parte da vida social do indivíduo. Você tem que saber vincular aquele indivíduo com você, dialogar, negociar. Se você é proibitivo, você perde o paciente não só para o álcool, mas para o tratamento como um todo. Né? Então você tem que tentar construir um diálogo, né, onde, olha, se você puder não usar, é excepcional. Né? Assim, como seria excepcional mesmo que você não tivesse nada. Né? Porque assim, não são drogas saudáveis para a nossa espécie. E elas são prescindíveis. Né? Ninguém nasce bebendo, ninguém nasce fumando maconha, apesar de ter nossos canabinoides endógenos e tal, a gente não faz isso. Mas você tem que dialogar, eles têm uma outra função, e aí muitas vezes você precisa dialogar isso, e isso gera muito conflito, né? Gera muito daquela coisa, você explica isso para um... Eu não atendo criança e adolescente, eu atendo adulto, você explica isso para um adolescente e diz, olha, não é para fazer, mas se tiver que fazer, faça com o máximo possível de moderação, com esse número de porções e tal. Beleza, aí vem depois de uma semana uma ligação da mãe, diz, pode misturar? Não falei que pode misturar, não foi isso que foi dito. Na verdade, foi assim, olha, a gente tem esses riscos, as medicações hoje, querendo ou não, elas têm uma segurança muito maior do que tinha antes. Então, por exemplo, para você conseguir morrer, você precisa de um esforço razoável, né? Você precisa de uma quantidade muito grande de ambas, muitas vezes até uma quantidade que não está disponível para o paciente naquele momento. Então, é esse tipo de diálogo que você tem que ter, mas gera muito conflito mesmo. Mas o principal é que assim, a gente está falando de duas substâncias que são altamente lesivas para os sistemas que estão envolvidos na maior parte dos transtornos psiquiátricos e com certeza vai atrapalhar, independente da presença do remédio nessa história. Entendeu? O canabidiol, na verdade, ele já está sendo bem aceito para pessoas
em tratamento de ansiedade, de depressão e tudo mais, em muitas coisas, né? Em tratamento de muitas coisas. Mas ele ainda tem um preço bem inacessível. Para tratamento do transtorno, ele já está sendo bem aceito? Na verdade, assim, para todos esses transtornos, você tem evidências sendo produzidas, mas elas são relativamente robustas. Eu acho que assim, elas não têm ainda uma robustez a ponto de você ter segurança, ainda mais se você precisar de dados científicos para embasar suas escolhas muito mais profundas, né? Tem suas limitações, também ainda gera muitos conflitos que não deviam gerar, porque não tem absolutamente nada a ver com a droga que você usa, né? A droga que você usa tem efeitos lesivos por razões distintas, né? Por exemplo, o canabidiol, nas formulações com THC, você tem um pouquinho de THC a ponto dele não causar nenhum dano quanto você fuma. Eles têm uma quantidade de THC que aumenta dos anos 70 para cá, aumentou absurdamente, aumenta cada vez mais. Então, por exemplo, o cannabis que você fuma está muito mais próximo ao skunk, né, que é uma das fórmulas com maior índice de THC do que antes era, né? E isso é dos grandes problemas do canabidiol. Você tem dados que sugerem que ele possa contribuir na fisiopatologia da doença, reduzindo a ansiedade, reduzindo essa sensação crônica de vazio. Você tem alguns dados que sugerem que o sistema endocannabinoide pode estar envolvido, né, no transtorno, mas você tem ainda estudos, como eu falei, alguns estudos médicos, porque é difícil estudar, porque é caro, porque, né, mas, assim, você tem estudos de fontes confiáveis, com um N razoável de pessoas e tal, que tem começado a aparecer, que talvez surgiram isso. É lógico que você tem uma certa tendência a focar inicialmente em estudos em doenças que são mais prevalentes, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma doença como depressão, né, que tem uma prevalência ao longo da vida que quase atinge 50%, quanto uma doença que atinge 1 a 2% da população, né, por ordem você vai estudar primeiro aquela doença que é mais prevalente e que você precisa de mais recurso para resolver. Lógico, quando você pensa em termos de número, você que sente o que você sente, né? Então você gostaria que fosse estudado primeiro porque você tem, mas nem sempre se respeita e segue essa lógica, ainda mais quando você fala de substâncias que geram debate, muitas vezes completamente desnecessários, né, como a questão do canabidiol. Então, assim, você tem alguns dados que talvez ele melhore algumas funções, mas ainda são pequenas, mas possivelmente vai ser um recurso que a gente vai ter no arsenal para atuar em determinados sintomas específicos do transtorno. E o uso de psicodélicos, que na verdade o uso de psicodélicos a gente já conversou, né? Tratado para estresse pós-traumático e tudo mais, e o transtorno borderline, na verdade, ele acaba sendo gerado com esse lance de traumas e tudo mais, então ele pode ser utilizado também no border, é isso? Então, os psicodélicos, né, assim, é uma grande paixão recente, né, das coisas que eu tenho estudado mais, psiquiatria evolutiva e tal, e eu acho que o futuro da psiquiatria passa muito pelo tratamento com psicodélicos de alguns transtornos, tá? Então isso é um ponto importante, só que a gente está falando de futuro, e muito provavelmente não de um futuro próximo, né? Então assim, a gente não vai poder tratar. Dois, é uma área, porque como nos anos 70, exatamente por causa da euforia que os psicodélicos causaram, né? Nos anos 60, para você ter ideia, quando o LSD foi lançado, até a sua proibição, você tinha mais de 1.200 estudos para depressão, alcoolismo e tal, né? Então, assim, você teve uma grande euforia e você teve uma certa... você tornou isso muito midiático, isso gerou um impacto importante que na comunidade científica gerou inseguranças, algumas dúvidas, até que levou à proibição. Não vamos precisar discutir aqui que muito provavelmente por razões não necessariamente justas em relação à proibição, não que sejam necessariamente só seguros, mas que não precisavam entrar, por exemplo, como entraram no nível 1 de proibição, junto, por exemplo, com a cocaína e tal. Então, assim, eles precisariam ser administrados com cuidado em ambientes e settings específicos e tal.
né? Recentemente, como é a minha área, né, tem dado bastante aulas sobre isso, então eu tenho feito revisões de artigos muito frequentes, eu faço muito isso. Você não tem grandes estudos dele sobre o transtorno de personalidade borderline, né? Se eu fiz de novo uma revisão, você tem um estudo de 2021 em pacientes também com abuso de substância, mas muito pequeno, um relato de caso, na verdade. Mas você tem um estudo de 2020 onde você propõe que talvez esse seja um campo interessante de estudo, né? Então, assim, na verdade não é um estudo com fármaco, mas diz, olha, é uma área potencial para se avaliar isso quando você for estudar. Tem uma limitação que, na grande maioria das vezes, a gente está falando de substâncias que são ilícitas, então é difícil de estudar, é difícil de começar um estudo. Tem vezes que você começa um estudo, aí o juiz proíbe você no meio de estudo, isso tem custos, tem um monte de coisa, então é difícil de estudar, e aí volta à ordem que vai ser estudar. Porém, a gente pode transportar para alguma coisa que é o seguinte, por exemplo, dos psicodélicos, né? Aquele que está mais próximo de uma aprovação para terapia, é isso que é importante, tá? Não é eu vou pegar e mandar você tomar LSD em casa, né? Isso vai ser num ambiente com psicoterapia assistida, né? Não vai ser igual você tomar um fármaco e que vai se trabalhar o que foi produzido ali enquanto você tem a experiência psicodélica, né? Isso é importante, a experiência mística que você vivencia e tal. Depois quiser fazer uma outra live sobre isso, é um tema mais extenso. Mas assim, o que talvez esteja mais próximo da aprovação seria a terapia assistida por MDMA, que é a metanfetamina, né? Nos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, você tem razão, muito do borderline guarda semelhanças com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, se você transportar isso, que a gente chama de racional, é bem possível que ele atue em mecanismos relacionados a você remodelar esse trauma ou fazer isso, e assim, é o que tem sido mais estudado, porque inclusive foi um ato de grande sabedoria, né? Porque assim, o estresse pós-traumático para os americanos é uma coisa extremamente importante, é um consumo de dinheiro absurdo, né? Com policiais, soldados, é uma doença extremamente complexa de tratar. Então, a nova ciência psicodélica foi muito sábia em falar assim, olha, vamos estudar primeiro em quem tem estresse pós-traumático, porque aí não ia juntar republicano com democrata, entendeu? Porque é um grande problema para eles e eles não iam correr o risco, por exemplo, de você ter um estudo invalidado por uma questão de opinião, né? Então, acho que tem esse racional. Tem um estudo muito interessante que talvez dê para transportar também para o borderline, que é um estudo de terapia assistida de MDMA com autistas. E o MDMA, apesar de ser definido dentro dos psicodélicos, ele é considerado um hepatógeno, né? Então, assim, o que acontece? Ele aumenta a minha sensação de empatia, que é um problema em autistas, mas é um problema no paciente com transtorno de personalidade borderline também, né? Então, ele tem muita dificuldade, né, dentre essas coisas da relação interpessoal dele em modular essa empatia, se colocar no lugar do outro, que nem necessariamente a escolha dele de te abandonar tem a ver com você, mas sim com ele, e coisas desse tipo. Então, é uma outra coisa que você pudesse transportar do quanto isso talvez melhore a cognição social. Esse estudo com autistas são estudos ingleses, na verdade você tem dois estudos muito pequenos, mas é uma outra coisa que nesse estudo de 2020, onde propunha-se que talvez ele tivesse um sentido nesses pacientes, é baseado mais ou menos nisso. E volto a dizer, talvez aí tenha a ver muito com reviver a experiência traumática e talvez corrigir isso, mas também com a cognição social. E aí os psicodélicos podem entrar em lugares distintos. Então, por exemplo, a LSD não é um empatógeno, né? Assim, a ayahuasca não é um empatógeno, ela vai ter talvez uma eficácia muito maior em depressão, ansiedade, em psicoterapia assistida, né? Do que necessariamente o MDMA. Então, talvez o que faça mais, ou a psilocibina também é um psicodélico mais parecido com a ayahuasca e ou mais da família, né? Vamos dizer assim. E, consequentemente, talvez vá fazer sentido por outras razões. Talvez o MDMA tivesse também essa questão da cognição social, que poderia ser bem interessante. A Michelle está dizendo aqui que ela investe em um fundo de canabidiol porque ela acredita nesse tratamento e na acessibilidade dele, né, a longo prazo.
Eu E só acredito, para eu também acredito, eu só acho que assim, aí se a gente pode, também pode fazer uma live depois sobre as questões mercadológicas. Acho que tem alguns erros mercadológicos sendo feitos ali, mas eu acho que são passíveis de correção para não se jogar fora, como se jogou por um tempo os psicodélicos e tal, um recurso que pode ser muito viável, mas por um certo desespero de achar que ele resolve tudo, né? Porque tem uma hora agora que está parecendo que é remédio de gripe, né? Você prescreve para qualquer coisa que parece que vai funcionar. Isso é um problema também de outra hora. a gente finalizar, porque eu acho que a gente está meio que em cima do tempo aqui, falta 10 minutinhos. Já entrando também no tema da nossa próxima live, que é com a nossa psicóloga Maria José de Andrade, qual que seria a melhor linha da psicologia para andar lado a lado com a psiquiatria no tratamento do borderline? Que a gente sabe que é um tratamento contínuo e aproveitando também a deixa para o que pode ajudar a fazer o border a não desistir do tratamento, né? Porque quando a gente entra em crise, é muito difícil a gente ter em mente que é um tratamento contínuo, a gente quer desistir, fica pensando muito tempo que aquilo vai ser para sempre. Então, como fazer para não desistir e qual seria a melhor linha da psicologia para andar lado a lado nesse tratamento? Essa é uma pergunta importante que eu vou aproveitar então para traçar um paralelo, até para justificar a minha resposta e não gerar aí um climão. É o seguinte, né? Então, como eu falei, vamos pegar um sintoma importante do paciente borderline, que é sentir dor, dor física, rejeição social, e muitas vezes o paciente vai ter uma automutilação para diminuir essa sensação de dor. Isso tem a ver, por exemplo, né? Eu sei que essa pergunta acabou pulando pelo tempo, mas eu acho que ela é importante. Muitas vezes porque esse paciente tem, e isso pode ter a ver lá quando ele era bebezinho, tem um estudo em macacos, né, em que ele, na hora de vincular com a mãe, ele já tinha um aumento da expressão dos receptores de dor em determinadas áreas do cérebro, na hora de vincular ela não vou dizer que ela é necessariamente uma mãe mais distante, mas tinha mais um filho para cuidar, já tinha muito receptor de dor e aquilo impacta em como ele se vincula para o resto da vida. E a gente sabe que em pacientes borderline que acaba acontecendo uma situação de rejeição social. Primeiro que uma situação de rejeição social, ou seja, se eu estiver falando com você agora, você virar a cara, isso vai doer em mim. Isso tem estudos que mostram que eu vou ativar áreas do cérebro. A questão é que muito rapidamente eu vou produzir um analgésico endógeno, né, que a gente chama de endorfinas, eu vou produzir ela muito rápido e eu tenho pouco receptor para elas ali para preencher, eles vão se preencher e beleza, essa dor vai passar, eu vou chegar, vou desligar aqui, vou embora e tal, e bom. No paciente borderline, não, ele tem um monte de receptor e ele produz pouco opioide endógeno naquela situação, né? E aí muitas vezes ele se corta para preencher o receptor de dor, para produzir opioide, né? Tanto que tem alguns pacientes, baseado em estudos pequenos, que a gente até fala, olha, numa situação dessa, usa analgésico, tá? Vai lá e toma 1 grama de dipirona. Tem um estudo com o acetaminofeno, que é o Tylenol nos Estados Unidos, mostrando isso. Isso reduziu, por exemplo, o comportamento do paciente se cortar na hora que ele é rejeitado. Então, como é que a gente pensa? Então, eu tenho essa queixa no paciente, eu penso nisso, eu penso qual é o alvo que eu tenho que atingir e eu vou lá e escolho um remédio que atue em receptor de endorfina, receptor opioide no cérebro. O que isso tem a ver com a terapia? A terapia é uma parte do tratamento. Então você tem que escolher, ou baseado no alvo biológico que ela atinge, então eu quero melhorar a plasticidade neural, que é a forma como o neurônio se comunica, se encaixa, se conecta, cresce. Então é aí onde eu atuo a terapia. Então o que eu vou pegar? Aí eu tenho que pegar a evidência científica de para aquele transtorno qual as linhas de terapia mais produziram evidências, ou para aquele sintoma quais é que mais produziram. E se a gente pegar as evidências, as linhas têm a ver ou com a terapia interpessoal ou com a terapia comportamental dialética, né? Ou seja, são duas linhas que mostraram maior evidência em produzir resultados no tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline, possivelmente por atuar num componente importante, que é essa capacidade do indivíduo se relacionar. Então, uma escolha acontece exatamente assim. Eu brinco isso com meus pacientes, né? Então, eu posso ir fazer terapia? Pode.
né? Assim, e eu vou tentar orientar, não de acordo com o meu interesse, mas com a evidência científica daquilo. Então eu falo para ele, olha, se eu disser para você, você tem um transtorno de ansiedade, quem trata a ansiedade são os antidepressivos. Eu não chego para você e falo assim, ó, vai lá na farmácia, escolhe um. Né? Não. Né? Eu vou chegar, olha, normalmente para os transtornos de ansiedade, o perfil de antidepressivo que você responde melhor é X, Y, Z. Entendeu? Então a gente vai escolher X, Y, Z, porque ele atua onde eu preciso, e boa, é mais ou menos isso. Então, assim, se a gente pegar a evidência científica, e a gente está falando de saúde, se a gente está falando de saúde, a gente está falando de ciência, a gente tem que pegar aquilo que a evidência científica produz. Concordando ou discordando, a gente tem que se basear na evidência, né? Assim, para a gente discordar e concordar fora da evidência, a gente tem que sair, a gente sai daqui da live, a gente tem outras pessoas que estão buscando ajuda, senta na mesa de um bar e conversa. Aí beleza, aí a gente pode discordar da evidência, guardar num certo limite, né? Senão a gente começa a falar que a Terra é quadrada, aí a gente começa a fazer umas coisas que são meio surreais, né? Então tem que guardar num certo limite, mas a gente poder indicar adequadamente para o paciente. Entendi. Então, gente, minha mãe anotou uma pergunta aqui que durante a nossa conversa, só para a gente finalizar. Acho que a pessoa não se identificou, ela se identificou como mãe de uma paciente do doutor, que se na consulta é informado para o paciente se ela tem transtorno. Eu acredito que ela não deve ter pegou o começo da nossa live, mas a pessoa acho que não se identificou, só se identificou como mãe de uma paciente. Se ela estiver por aqui ainda, dá um olá. Eu vi entre... O bom de ser desatento é esse. Eu vi as perguntas antes, aqui que mandaram na hora que estava passando. Então, na verdade, essa é uma conversa que eu tenho muito com os pacientes, né? Quando você tem um paciente que tem aquele diagnóstico que você chama de livro, né? Então, assim, o cara não tem como ser outra coisa, não tem como ele ter outra comorbidade, não tem como ele ter nada porque você avaliou, entrevistou colateral, fez isso, você vai conversar. Quando você ou tem dúvida, ou mesmo assim, quando você vê que isso faz sentido para o paciente, mas também pode limitar muito ele a escolher remédio, porque se você rever esse diagnóstico, você daqui a pouco fala, olha, não, você tem esse diagnóstico aqui, mas você também tem essa comorbidade. Você toma esse cuidado de explicar, olha, o diagnóstico tem sua importância, mas com uma limitação. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Vamos supor, se a gente vai lá e segue o formal, by the book, né? Assim, tá lá, o livro de receita. Então, eu fiz tudo para tentar, e a gente não tem marcador biológico, né? O que a gente usa para dizer que altera tal coisa na esquizofrenia, a gente não usa na prática, esses marcadores são inespecíficos e tal. Então, a gente tem que basear na entrevista e na investigação clínica. Aí você chega lá pro cara e fala assim, não, você tem transtorno bipolar, então eu vou seguir o by the book, né? Eu vou entrar lá com estabilizador de humor, você não pode usar antidepressivo sob nenhuma hipótese, né? Não vamos exagerar assim, sob nenhuma hipótese, só quem vai ser antidepressivo vai ser um antipsicótico, e vamos lá. E aí você começa a não responder. Se eu me restringo àquele diagnóstico, eu não começo a tratar você, porque eu vou lá ficar no by the book o tempo inteiro. Se eu não me restringo, eu vou chegar assim, mas esse cara eu pensei no diagnóstico diferencial tal, eu pensei que tem um acometimento daquilo, ele está com um bom estabilizador de humor, só que ele está com muita sensibilidade dolorosa à rejeição, então eu posso usar um antidepressivo que atue aqui, tá? E se eu for by the book, eu não posso, por exemplo. Então, a gente passa, muitas vezes, quando a gente está em dúvida no diagnóstico diferencial, a gente passa as hipóteses diagnósticas, mas muito rapidamente eu falo para o paciente, ó, descola disso, tá? Não Isso se é prende. relevante, mas descola disso porque a gente vai precisar descolar disso para ter mais liberdade para cuidar de você. Então, acho que de vez em quando gera essa dúvida, ou algumas vezes eu realmente falo que eu estou pesquisando, porque realmente eu estou pesquisando. Você imagina um paciente que eu estou em dúvida com 3 transtornos muito parecidos, TDAH, transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. É melhor do que eu ficar mudando o diagnóstico toda semana e falar assim, olha, vamos tratar você e aí depois a gente vai entendendo o que é, porque talvez passe 5 anos nesse negócio de entender e mude a nosologia psiquiátrica e a gente não precisa mais dar nome, mas a gente precisa saber o que está com defeito aí. E aí a gente já está trabalhando nessa lógica que, bom, olha, tá vendo? Agora você se enquadrou onde
os deuses da psiquiatria lá, o meia dúzia de caras que se reúnem para dar esses nomes, passaram a aceitar que não, a gente não vai dar mais nome não, agora a gente vai tratar construtos. Então vamos tratar construtos e bom, entendeu? Porque diabetes, por exemplo, então vamos sair do campo para não ficar subjetivo, né? Quem falou que resistência à insulina e excesso de açúcar se chamava diabetes foi alguém. Se tivesse falado que o nome era abobrinha, a gente chamaria de abobrinha até hoje, né? E aí não deixaria de dar um remédio para melhorar a capacidade da insulina agir no lugar, para o açúcar cair, não deixaria de fazer isso, mas a gente ia estar chamando de abobrinha. Sim, entendi. Entendeu? Então a gente vai finalizar aqui hoje. Quero agradecer demais, doutor Rodrigo. Essa minha live foi extremamente importante. Como eu disse, eu sou muito suspeita para falar desse time que me acompanha, que é o meu psiquiatra, minha psicóloga, porque eu sou extremamente privilegiada de tê-los me acompanhando já há um bom tempo. Agradeço muito sua participação hoje, doutor Rodrigo. Toda essa paciência que o senhor tem comigo nesses anos todos. Acho que as nossas consultas demoram horas e horas se deixar, e hoje não seria diferente, eu ficaria horas e horas aqui. Então, muito obrigada mais uma vez por ter participado. E com certeza eu espero fazer uma nova programação e incluir o senhor novamente, porque acho que esse tema, e tanto transtorno quanto depressão, levaria muito mais outras quartas-feiras, outras lives aí para frente. Claro, eu estou à disposição. É sempre um prazer falar, é sempre um prazer dialogar com vocês. Eu brinco que é a hora do atendimento que eu mais gosto, não é a hora que eu falo, mas é que eu acho que é a hora que a gente começa a tentar esclarecer um pouquinho o porquê daquele sofrimento, né? Eu acho que isso é muito acolhedor, né? Assim, eu me sentiria acolhido, imagino, nessa posição. Então é um prazer isso aqui para mim, que se chama psicoeducação, né? Que a gente orientar sobre o que você tem, que não é nada de outro mundo, né? Que não é frescura, que não é nada disso, que é importante você cuidar. Eu sou um médico, eu recebo perguntas assim, mas como é que o senhor atende? Eu falo assim, eu penso assim, não, eu atendo pelado com uma toalha, não. Assim, eu sou um médico como qualquer outro, né? Eu vou lá entrevistar você, tentar me aproximar do diagnóstico, pedir exames, saber que sistemas estão comprometidos e cuidar de você. É isso, né? Então, assim, acho que isso serve para desmistificar. Não vou nem entrar no seu método, quanto isso acho que é terapêutico para você, mas, assim, eu me coloco à disposição e vai ser um prazer sempre poder conversar. Estou aqui, é só contar comigo, só chamar. A gente se organiza dentro da bagunça que é a agenda, de palestra, de um monte de coisa, mas a gente se organiza para tentar estar aqui. O doutor Rodrigo, de fato, ele, como já falei, eu sou muito suspeito para falar, mas ele trabalha de uma forma extremamente humana, onde não faz aquela maneira louca, é totalmente explicativa, tudo minuciosamente. E quem precisar do contato dele pode entrar em contato comigo, mas ele está lá no Instituto Integramente. Então, passa o telefone do doutor Rodrigo para quem precisar, por gentileza. Vamos lá, vou passar os que eu lembro de cabeça aqui. 19, o 3645-7497. Minha esposa não está aqui perto, ela sabe o outro de cabeça. Ela tá na Eu vi a live. Flora aqui na live, se Ela ela tá quiser deixar aí. ela mandou coraçãozinho, mas eu acho que ela não sei se ela tá mais. E o WhatsApp é 1999-339-6037. E falaram Então, de gente, autismo e TDAH aqui. O TDAH pode me chamar que esse eu venho para ontem. a Michele, pode deixar que eu vou incluir na próxima programação, com certeza. Mi, beijão para você, para o Rô, para os meninos. Gente, espero vocês nas próximas lives, então. Dia 27 estaremos com a psicóloga Maria José de Andrade. E amanhã, ao vivo não, às 21 horas, tem o programa Empresário em Foco, às 21 horas, no canal 8 da NET e no YouTube. Que Beijo, eu não gente. mandei Obrigada, doutor, vídeo. mais uma vez. Desculpa. Tô esperando. Pode mandar ainda, então, hein? Não vou mandar agora, então. Tô esperando, então, o vídeo, gente. Boa noite e até Tchau, tchau. mais. Abraço. Tchau, tchau. Outro, Até a tchau. próxima. Tchauzinho.